Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Olá, meus queridos amigos. Aqui quem vos fala é o Gesualdo e hoje falaremos um pouco sobre o Centro Espírita. Quando Jesus iniciou os seus ensinamentos lá em Israel, nas plagas palestinas, ele ficou hospedado durante os 3 anos do seu ministério na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. E reza a tradição bíblica através do espírito Humberto de Campos, o conhecido Irmão X, que Jesus todo final de tarde dirigia-se às montanhas para orar, entrar em comunhão com Deus. E ao retornar à casa de Simão Pedro, já à noite, algumas pessoas sempre estavam no seu entorno para ouvir dele o Verbo que santifica, o Verbo divino. E ali, no interior da casa de Pedro, Jesus ministrava os seus sublimes ensinamentos. Podemos considerar que a casa de Simão Pedro tornou-se um dos primeiros centros espíritas da humanidade. Foi ali, no interior da casa de Pedro, que Jesus realizou um dos primeiros milagres da sua trajetória, que foi curar a sogra de Pedro. Disse que tinha muito mais coisas para nos ensinar, mas não estávamos preparados. Ele mandaria o Consolador, o Paráclito, o Espírito de Verdade, onde lembraria o que ele disse e diria muito mais. E eu não vejo outro movimento que sintetize os ensinamentos de Jesus e diga muito mais do que o movimento espírita. Desde a época de Jesus até hoje, eu não encontrei um outro movimento que simbolizasse ou significasse o Consolador que ele havia prometido. Kardec, então, codifica a doutrina espírita no século XIX, mas os ensinamentos espíritas, a base do espiritismo, sempre existiram. A crença em Deus, a reencarnação. Muitas civilizações antigas da Terra sempre acreditaram nisso. A mediunidade, a Bíblia Sagrada é um verdadeiro compêndio de mediunidade. É o maior compêndio de mediunidade que eu conheço. A pluralidade dos mundos habitados. Então, esta crença como base, que temos como base no Espiritismo, sempre existiram. Kardec apenas codificou através das informações que vieram da espiritualidade. E Kardec nunca quis fundar mais uma religião entre milhares que sempre existiram. Ele queria que os ensinamentos revelados na doutrina espírita servissem de base para as religiões vigentes. Mas isso não ocorre porque os dirigentes das religiões possuem vaidade. E a vaidade não permite que eles coloquem como base um ensinamento que vem de fora. Para eles estão com a verdade, ponto final. É por isso que o Espiritismo não serviu de base para nenhuma outra religião. E o que é um centro espírita? É um lugar de convergência, onde a gente converge o amor, o conhecimento. Juntos nós aprendemos, juntos nós evoluímos e a gente faz com que esse conhecimento e esse amor saia para fora do centro. Porque sozinhos sabemos ser muito mais difícil praticar a caridade e desenvolver o amor. Unidos, a gente consegue com muito mais facilidade. O Espiritismo é isso, um centro de convergência. Um centro espírita é um centro de convergência de amor. Herculano Pires, no livro Centro Espírita, ele diz: se os espíritas soubessem o que é um centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. É isso. O centro espírita deveria ser, ou deve ser isso, um centro cultural e espiritual onde se converge o amor, onde lá aprendemos para de lá esse amor ser irradiado pela Terra. Espiritismo é isso. Não temos rituais de espécie alguma. Nós procuramos falar de Jesus na sua simplicidade, trazer os ensinamentos do Mestre sem rituais, sem rezas decoradas, sem nada disso, na simplicidade que sempre teve no cristianismo primitivo. O Espiritismo tende a trazer de volta
essa simplicidade que sempre houve desde os primórdios do Espiritismo. Centro Espírita, lugar abençoado, escola de ciência e de amor, núcleo de luz divinizada, templo de Deus e de louvor, reduto de paz e oração, onde tudo é vida e esplendor. Espiritismo é escola universal, sempre aberta à ciência e ao amor, profilaxia da tristeza e da dor, irmandade amiga e fraternal. Representa Cristo Consolador, instrumento de Deus aqui na terra, templo sagrado onde se encerra a fé, a esperança e o amor. Assim deverá ser todo o Centro Espírita. Um beijo em cada coração e fiquem com Deus. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.